Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Para quem nos ouve e acompanha regularmente, preparem-se, porque o tema que temos hoje em cima da mesa é daquelas histórias que nos agarram logo nos primeiros minutos. É verdade. Olá a todos e, de facto, a documentação de hoje é fascinante. É riquíssima. Temos aqui connosco uma pilha de fontes incrivelmente diversificada. Estamos a falar de uma coleção muito intimista de diários pessoais, relatórios agroecológicos detalhadíssimos e até registros em vídeo fantásticos de um projeto no terreno chamado Quinta do Vale. Uma mina de informação, não é? Completamente. E a nossa missão na sessão de hoje é explorar uma história profundamente humana de transformação. Nós vamos descobrir, passo a passo, como uma herança rejeitada, um pedaço de terra que inicialmente era visto como um autêntico e pesado fardo, se transformou num modelo de ponta de sustentabilidade e regeneração agrícola. É um percurso nada óbvio. Nada mesmo. O grande fio condutor, e aquilo que vai ser o coração desta nossa conversa, é a ligação belíssima e até um pouco improvável entre o legado emocional deixado por um pai e a aplicação de sistemas de irrigação ultramodernos. Bem, vamos lá desembrulhar isto porque há aqui muito pano para mangas. É sem dúvida um excelente ponto de partida. O que temos aqui nestes documentos não é apenas um estudo de caso frio sobre práticas agrícolas modernas. Longe disso. É, na sua essência, um diário de uma evolução pessoal e ecológica a caminhar lado a lado. Exato, andam de mãos dadas. Pois, a Quinta do Vale serve-nos de espelho para compreendermos como a mudança de mentalidade de um único indivíduo pode reescrever por completo o destino de todo um ecossistema. É uma jornada que nos obriga a olhar para a Terra não como um recurso passivo a ser extraído, mas como um parceiro de diálogo ativo. E a forma como esse diálogo evolui de uma rejeição quase absoluta para uma gestão baseada na precisão tecnológica é de facto notável e muito inspiradora. A ironia de toda esta história é fascinante e serve como o gancho perfeito para quem nos está a ouvir, porque o autor destes diários, que é agora o orgulhoso guardião desta terra, confessa com todas as letras, logo nas primeiras páginas, que detestava a agricultura. Odiava mesmo. Detestava a sério. Para ele, era uma atividade demasiado dura, insuportavelmente lenta e, acima de tudo, suja. Ele relata nos diários que a vida dele passava-se a mais de 40 quilómetros dali. A sua profissão era carteiro, Lá está, uma realidade completamente urbana. totalmente urbana, ou seja, os dias dele eram passados num ritmo apressado de entregas, rodeado de ruas asfaltadas, trânsito, caixas de correio, cimento. A quinta era apenas sinónimo de cansaço extremo, uma obrigação aos fins de semana que ele intimamente nunca quis assumir. Mas havia a figura do pai. Pois havia. O pai dele, com aquela sabedoria silenciosa e muito peculiar de quem tem as mãos calejadas de conhecer a terra, costumava atirar-lhe uma frase que ficaria a ecoar para sempre na sua cabeça. O pai dizia-lhe: "Um dia vais perceber." E o mais incrível nisto tudo é que ele percebeu mesmo. O que é fascinante aqui é tentarmos perceber qual foi o gatilho dessa transformação. Porque a mudança não ocorreu porque a terra, de repente, ficou mais fácil de trabalhar. A terra não mudou um único milímetro. A topografia era a mesma, as pedras continuavam lá. A revolução aconteceu puramente na mente do autor. E através dos sentidos, não é? Precisamente, através dos sentidos. Nos diários é descrito com grande detalhe como a transição emocional se deu quando ele começou, quase sem querer, a reparar nos pequenos detalhes sensoriais que o ligavam diretamente à memória do pai após o seu falecimento. Exato. Há uma passagem lindíssima nos vídeos e nos textos onde ele fala do ranger de um portão velho. Aquele som metálico soava exatamente como soava no tempo em que o pai o abria. É um gatilho emocional fortíssimo. É arrepiante, quase. E depois há o cheiro inconfundível da terra molhada após as primeiras chuvas de outono e o silêncio profundo que se instala naquele vale ao final do dia. Aquele espaço deixou de ser uma folha de Excel mental cheia de tarefas agrícolas aborrecidas. Para se tornar uma ponte viva para o passado. Nem mais. A experiência sensorial reconectou emocionalmente ao local. E foi essa emoção profunda que reescreveu por completo o significado do trabalho físico. O luto e a memória transformaram a percepção da dor física nas costas e nas mãos. E essa é uma lição humana maravilhosa para todos nós. O lugar era exatamente o mesmo, as tarefas continuavam a dar cabo do corpo. Mas aquele trabalho que ele considerava sujo
e duro, tornou-se subitamente na sua maior fonte de paz mental. Verdade. Ele passou a trocar o uniforme de carteiro pelas botas de trabalho cheias de lama com um prazer imenso. A paciência foi literalmente a primeira semente que ele plantou. Mas aqui entramos num ponto que acho fundamental clarificarmos para quem nos acompanha. Sim, diz. É que honrar um legado não significa de todo congelá-lo no tempo. Não se trata de transformar a Quinta do Pai num museu intocável e melancólico, certo? Nem pensar. Honrar um legado no contexto da Terra significa dar-lhe as ferramentas, a resiliência e a visão para sobreviver ao futuro. E foi exatamente com essa mentalidade que ele tomou uma decisão incrivelmente difícil, documentada nos relatórios. Ele decidiu arrancar uma vinha antiga de 1 hectare. Eu confesso que, ao ler essa parte, fiquei um pouco surpreendida. Arrancar uma vinha inteira que o pai provavelmente cuidou com tanto amor parece, à primeira vista, um sacrilégio. Pode parecer, mas percebe-se que foi um corte simbólico e, acima de tudo, um corte necessário com o passado para poder desenhar o futuro. Sim. Ao limpar aquele hectare, ele abriu espaço para plantar culturas mais adaptadas ao que ele queria hoje. Pinheiros mansos, mirtilos, amoras e novas oliveiras. Mas claro, com novas plantas vêm novos desafios, especialmente com o clima atual. Essa decisão de arrancar a vinha é o exemplo perfeito de como o apego emocional bem gerido não deve impedir a ação racional. E a ponte brilhante estabelece-se aqui, entre a herança afetiva do pai e a necessidade vital da irrigação moderna. É uma ponte belíssima. O pai ensinou-lhe a observar a terra, a ouvir o que ela pede a cada estação. E o que a terra pede hoje, face às severas alterações climáticas e aos extremos hídricos que os relatórios detalham de forma alarmante, já não é apenas suor e enxada, é inteligência pura na gestão. O legado de amor pela terra materializa-se agora na forma como ele gere a água. Num clima onde sabemos que o verão em Portugal traz um calor abrasador e a escassez de água deixou de ser uma probabilidade para ser uma ameaça constante, a resposta dele não foi abandonar as culturas ou baixar os braços. De todo. A resposta foi inovar drasticamente a forma como nutre as plantas. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Introduzimos a estrela tecnológica desta história. Um sistema revolucionário que ele implementou nas novas oliveiras, que ele próprio batizou de menos água, mais vida. Um nome muito apropriado. A ideia passa por, em vez de regar a superfície da terra, como se faz tradicionalmente e como todos nós imaginamos uma rega normal, ele enterra um tubo de PVC com cerca de 40 centímetros de comprimento junto às raízes de cada nova árvore plantada. Exato. A água da rega é introduzida diretamente dentro desse tubo de plástico. Deixa-me só fazer aqui uma pausa, porque a imagem mental disto é fantástica. É basicamente como dar de beber à árvore, através de uma palhinha, diretamente na veia, em vez de atirar um balde de água para cima da terra e rezar para que as raízes consigam absorver alguma coisa antes do sol secar tudo. É uma analogia perfeita. É uma rega intravenosa. E embora seja uma solução que parece estruturalmente muito simples, é um tubo de PVC, tem um impacto absolutamente brutal na sobrevivência e na saúde daquelas plantas. Se formos analisar a fundo a lista de ganhos de sustentabilidade desta nova tecnologia, percebemos rapidamente porque é que este sistema é um caso de estudo agroecológico sério. E há uma lista bem definida nesses relatórios, não é? Sim, há 5 ganhos principais. Primeiro que tudo temos a questão da evaporação. A taxa de evaporação desce literalmente para zero. Espera, zero. Ou seja, ao contornar a camada superficial da Terra, estamos a poupar 100% daquela água que normalmente iria evaporar sobre o sol de agosto. Isso é um ganho massivo. É massivo e vital. Num verão rigoroso, a água aplicada à superfície evapora-se em grande parte antes sequer de se infiltrar uns centímetros no solo. Com o tubo a canalizar tudo para o fundo, a água não toca na superfície quente. Eliminamos esse desperdício colossal logo à partida. O segundo ganho direto deste sistema é a prevenção natural de infestantes. Claro, faz todo o sentido. Como a camada de cima da terra fica completamente seca, as sementes das ervas daninhas não têm a hipótese, não é? Lembro-me de ler nos diários a guerra constante que ele tinha com as silvas. Uma guerra sem fim. Sim, sem água à superfície, as silvas e outras ervas indesejáveis simplesmente não encontram a umidade mínima para germinar perto do tronco da oliveira. Basicamente, ele gasta menos água e poupa horas de trabalho a arrancar ervas debaixo de um calor insuportável. É juntar o útil ao agradável de uma forma muito inteligente. Sem dúvida, o alívio na carga de trabalho manual é enorme.
Mas há um terceiro ponto que, do ponto de vista puramente agronómico, é talvez o mais vital de todos: a criação de raízes resilientes. Como assim? A forma como a água é entregue altera o comportamento da própria árvore. Altera por completo. Ao depositar a água a 40 centímetros de profundidade através do tubo, a árvore não se habitua à facilidade de encontrar umidade logo ali à superfície. Na natureza, as plantas adaptam-se aos estímulos. Se a água está no fundo, a oliveira é forçada a enviar as suas raízes cada vez mais fundo, lá para as profundezas do solo, à procura dessa umidade. Que inteligente! Isto cria o que chamamos de um sistema radicular estruturalmente muito mais forte. É como se estivéssemos a obrigar a árvore a ir ao ginásio. Ela fica altamente resistente a períodos de seca prolongada porque as suas raízes já estão naturalmente estabelecidas em camadas de terra mais frescas e mais úmidas. Que conceito espetacular! A árvore torna-se independente mais depressa. Mas imagino que haja quem nos ouça a pensar: mas enterrar tubos de PVC de 40 centímetros ao lado de cada oliveira numa quinta inteira não dá um trabalho monumental? Como é que isso se escala num projeto grande? É uma excelente questão. Dá trabalho inicial, sim, é o que chamamos de um investimento de capital de suor. A instalação é laboriosa. Exige abrir a cova, colocar o tubo na posição certa para não estrangular o crescimento futuro da raiz, ligar os gotejadores, mas é um esforço que se faz apenas uma vez na vida daquela árvore. E a partir do momento em que o sistema está no solo, entramos no quarto ganho desta lista. Que é a eficiência máxima. Precisamente, a eficiência máxima do sistema. A poupança diária e semanal de recursos hídricos e de tempo de manutenção compensa largamente aquelas horas iniciais de instalação. O retorno do investimento chega logo no primeiro verão. E ainda nos falta o quinto ganho desta nossa lista, que os relatórios sublinham bastante, que é o respeito pelo ritmo natural do solo. E isto liga-se àquilo que falávamos da ausência de água à superfície. Ao não molharmos a terra por cima, evitamos a criação daquelas lamas densas que muitas vezes asfixiam a terra. A água chega onde é precisa, sem encharcar nada, preservando de forma intacta o ecossistema. E toda a microbiologia local. Exato. Os fungos, as bactérias boas que vivem na terra, ficam assim protegidos. Mantém-se o equilíbrio físico e biológico do solo, o que a longo prazo é a base de qualquer agricultura sustentável e regenerativa. E a inteligência desta gestão de água na Quinta do Vale não se fica apenas por enterrar uns tubos de PVC. O nível de tecnologia vai muito além disso. A Quinta implementou um sistema de automação e de precisão setorial que parece saído de um manual de engenharia agrícola. É muito sofisticado. Terreno, depois uma zona intermédia mista com laranjeiras e limoeiros, a zona das amendoeiras, a área específica das videiras e castanheiros, a encosta dos mirtilos e das amoras e, finalmente, a reserva florestal. Cada um destes 6 setores é gerido de forma independente, com válvulas programadas. O pormenor tecnológico por detrás dessa automação revela uma sabedoria ecológica muito profunda. O que importa reter aqui é que a tecnologia não está ali instalada para dominar a natureza ou para forçar a terra a produzir a qualquer custo, como muitas vezes acontece na agricultura intensiva. Pelo contrário. Ela serve à natureza. Exatamente. O sistema está programado para respeitar as necessidades hídricas específicas de cada cultura. O que uma amendoeira precisa é muito diferente daquilo que um mirtilo consome. Para além disso, o sistema tem em conta a capacidade de retenção de água de cada parcela de solo e, um detalhe crucial, a exposição solar de cada encosta. Claro, uma encosta virada a sul vai secar muito mais depressa do que uma virada a norte, logo a válvula dessa zona tem de compensar isso automaticamente. É brilhante. Então, o que é que isto tudo significa na prática para a nossa história? É o fechar do ciclo da herança. Significa que a tecnologia, que tantas vezes é vista como algo frio, distante ou artificial, tornou-se aqui na expressão máxima de cuidado. A automação e o PVC são as ferramentas modernas que protegem ativamente aquele amor ancestral que o pai tinha pela terra. Nem mais. É a forma inteligente que este filho, o ex-carteiro que detestava a agricultura, encontrou para garantir que o legado do pai consegue sobreviver aos verões que todos sabemos que estão cada vez mais longos e rigorosos. Mas como é evidente, esta jornada não é um conto de fadas idílico, onde basta ligar um botão, cruzar os braços e ver a quinta a florescer, pois não. Longe disso. Há uma luta diária, suja e muito pesada.
E, como os diários bem mostram, ninguém constrói o futuro sozinho. Os textos introduzem-nos a uma dinâmica de equipa riquíssima entre o nosso autor, as tais máquinas modernas de que falamos, e uma figura incontornável, o Sr. António, a quem todos chamam carinhosamente Tarreco. Extraordinária nesta história. Ele é o contraponto humano essencial à automação fria que acabamos de descrever. Ele personifica a experiência tátil, o calo na mão, a força humana e, acima de tudo, a companhia na solidão que muitas vezes caracteriza o trabalho rural. É uma presença reconfortante. É. Há uma simbiose muito interessante descrita nos documentos entre o Tarreco, com o seu chapéu já gasto, e aquele olhar atento de quem consegue antecipar um problema no campo antes dele sequer acontecer. E a potência das máquinas? Isso. A potência bruta das máquinas que foram introduzidas como o grande trator de lagartas ou o destroçador florestal. Isso é um ponto-chave. As máquinas não vieram para substituir o homem, nem o conhecimento tradicional do Tarreco. Elas vieram para amplificar a capacidade física deles gerirem um ecossistema complexo. Como o destroçador, por exemplo, eles conseguem agora moer montanhas de ramos sobrantes e transformar isso em matéria orgânica que volta para o solo. Fechando o ciclo da economia circular da quinta. Exato. Mas essa capacidade de gestão é posta à prova constantemente. Manter uma quinta viva e biológica é viver num campo de batalha contra ameaças que não perdoam. E toda a boa história precisa de um vilão. E nesta quinta, o arqui-inimigo veste-se de amarelo e preto e ataca pelo ar. A temível vespa asiática. Ou vespa velutina. Isso. Com a paixão crescente que o autor desenvolveu pela apicultura biológica nos últimos anos, defender as suas abelhas tornou-se uma prioridade absoluta. E a resposta a essa ameaça predadora demonstra, mais uma vez, um nível impressionante de planeamento estratégico que envolve a gestão desta quinta. A defesa contra a vespa asiática não é feita de forma reativa e desesperada. É feita, sim, através de um controle integrado e metódico entre as frentes distintas. Diz-me lá quais são essas frentes, porque os vídeos dessa parte são autênticos documentários de guerra. É verdade. Em primeiro lugar, eles construíram uma barreira física. Criaram um coberto totalmente radiado em redor do apiário. A malha da rede foi escolhida especificamente para permitir a ventilação e a passagem das abelhas, que são mais pequenas, mas bloquear a entrada da vespa, que é significativamente maior. Em segundo lugar, e isto é fascinante, a introdução de harpas elétricas em redor das caixas. Harpas elétricas, deixa-me interromper-te aí. Quando eu li isso, soou-me algo saído de um filme de ficção científica. Fios eletrificados não são um perigo para as próprias abelhas. Como é que as abelhas não são eletrocutadas juntamente com as vespas? É uma ótima pergunta. A engenharia da harpa baseia-se exatamente na física e na anatomia dos insetos. As harpas são compostas por fios finos eletrificados, colocados na vertical a uma distância muito específica uns dos outros. Como as abelhas são pequenas e o seu voo é muito ágil e direto, elas conseguem passar pelo meio dos fios totalmente ilesas. Ah, estou a ver. Já as vespas asiáticas, sendo predadores muito maiores, mais largos e com um voo característico de pairar quando atacam as abelhas, acabam inevitavelmente por tocar em dois fios em simultâneo ao tentarem passar. Isso fecha o circuito e eletrocuta a vespa na hora. É um sistema defensivo seletivo brilhante. Incrível mesmo, a tecnologia ao serviço da defesa do ecossistema, mais uma vez. E a terceira frente contra a vespa, qual é? A terceira frente é puramente preventiva. Consiste na instalação estratégica de armadilhas com isco doce, logo no início do ano, ali por fevereiro. O objetivo é capturar as fêmeas fundadoras, ou rainhas, mal elas acordam da hibernação. Isso resolve o problema. Resolve grande parte. Ao capturar uma única rainha em fevereiro, corta-se o mal pela raiz, impedindo a formação de um ninho secundário no verão. E esse ninho poderia conter milhares de vespas devastadoras para o apiário. É uma verdadeira operação de engenharia tática, mas as ameaças não se ficam pelos ares. Há também nos relatórios a menção à defesa urgente da floresta contra o nemátodo da madeira do pinheiro. Para quem não está familiarizado, o que é isto exatamente e como se combate? O nemátodo é, simplificando muito, um verme microscópico que ataca os canais de resina dos pinheiros, levando a árvore à morte em poucos meses. O grande problema é que ele não viaja sozinho. É transmitido por um inseto vetor. Pensemos nisto como um mosquito que transmite a malária, mas neste caso é um escaravelho que voa de pinheiro em pinheiro, transportando o nemátodo. E há cura para os pinheiros infectados? Não, não há cura. A tática de defesa aqui não passa por curar a árvore doente, mas sim por um abate preventivo e sanitário muito rigoroso.
removendo a madeira contaminada para travar a propagação aos pinheiros saudáveis. É um trabalho invisível e pesado, mas sem o qual não haveria floresta saudável num par de anos. É uma gestão dura, mas para contrastar com todas estas batalhas puramente defensivas e pesadas, temos também nos documentos as ações de nutrição ativa, porque o terreno também precisa de ser alimentado. Achei maravilhoso e super curioso o detalhe da receita de adubação biológica que eles criaram especificamente para o pomar de laranjeiras. É uma receita de chefe, quase. É mesmo. Lendo os ingredientes, parece quase alquímia ou uma receita de cozinha muito estranha. Sim, essa receita de engenharia de solo é um excelente exemplo prático do que significa a agricultura biológica aplicada e consciente. Eles recusam por completo o uso de fertilizantes químicos de síntese comprados em sacos prontos. Em vez disso, criam uma mistura onde cada elemento natural tem um papel funcional e muito específico. A receita tem 4 componentes essenciais. O primeiro é o estrume de cavalo. Que imagino que forneça o vigor estrutural à planta, aquele crescimento base, correto? Exatamente, é a fonte principal de azoto de libertação lenta. O segundo ingrediente, que é muito interessante, são borras de café. Borras de café. Presumo que não sejam as borras lá de casa de meia dúzia de bicas. Eles devem recolher isso em cafés locais, certo? Mas o que é que o café faz à terra? Geralmente sim, fazem parcerias com cafés locais para reaproveitar toneladas desse resíduo. As borras adicionam a matéria orgânica vital, que atrai minhocas e alimenta toda a microbiologia do solo, melhorando muito a textura da terra. O terceiro elemento é o sulfato de ferro. E este é introduzido para um propósito muito visual: corrigir cloroses. Para quem está desse lado e não tem um mestrado em agronomia, o que é uma clorose? Uma clorose é basicamente quando as folhas da árvore ficam amareladas, para assim doentes e pálidas, devido à falta de nutrientes para produzir clorofila. O sulfato de ferro devolve-lhes aquele verde intenso e escuro, o que por sua vez otimiza a capacidade da árvore de fazer fotossíntese e gerar energia. Faz todo o sentido. Fica a faltar um ingrediente na receita. O último toque da receita é o calcário agrícola, em pó. Ele entra na mistura com um objetivo muito claro: equilibrar o pH do solo, reduzindo a acidez excessiva da terra. E porquê? O pH é assim tão importante? É vital, porque um pH equilibrado é como a chave que destranca a capacidade das raízes, da laranjeira, absorverem todos os outros nutrientes que acabamos de adicionar. Sem o calcânio, o estrume e o café poderiam lá estar, mas a planta não os conseguiria comer. O resultado de toda esta alquimia, descrito com um grande orgulho nos registros fotográficos do autor, são laranjas notoriamente mais doces, vistosas e um sistema radicular extremamente bem desenvolvido e farto. Estrume de cavalo, sacas de café de castelaria, um pó de ferro e pedra moída, e no final de tudo isto, a árvore devolve-nos doçura em forma de fruta. A natureza é mesmo incrível quando a tentamos compreender, quando a sabemos ouvir e nutrir corretamente. O que nos traz de forma muito orgânica a síntese desta nossa viagem profunda pela Quinta do Vale. Passamos do cansaço mental extremo de um carteiro para a paixão de um guardião da terra. Da tradição do pai para a inovação tecnológica da rega e da rejeição inicial à defesa incansável de um ecossistema. Isto levanta uma questão profunda sobre a verdadeira natureza da nossa interação com o mundo natural. A Quinta do Vale opera hoje como um laboratório vivo que nos comprova, ano após ano, uma lei fundamental da ecologia. A terra devolve sempre e de forma multiplicada aquilo que lhe damos, desde que o façamos com respeito e observação. É uma reciprocidade impressionante. Não é uma mera transação financeira de meter adubo e tirar fruta. É uma relação profunda. Reparamos no caso das abelhas. Quando lhes proporcionamos um ambiente seguro, protegido das vespas com as harpas elétricas, e lhes plantamos ao redor culturas ricas em néctar, como alecrim ou amoras, elas não se limitam a produzir mel puro. Elas geram o que podemos chamar de um efeito de rede, através da polinização sistemática que sustenta e multiplica toda a biodiversidade circundante. Estão a alimentar tudo em volta. Da mesma forma, quando canalizamos a água de forma pensada e eficiente e a introduzimos cirurgicamente a 40 centímetros de profundidade através de um tubo, respeitando o ritmo do solo, a terra não nos dá apenas uma árvore viva. Responde com resiliência extrema à seca e com abundância. A harmonia nesta quinta não é um acidente feliz, é uma construção diária e altamente deliberada. Uma construção que, como vimos, exige muito suor, exige uma paciência enorme e muita inteligência.
E é exatamente esse o tom profundamente otimista com que esta história nos brinda hoje. Lembra-nos da epifania final do autor, escrita nas últimas páginas dos seus diários. A ideia reconfortante de que a vida não acaba em nós. A vida continua. Continua, silenciosa e teimosa, nas raízes que deixamos para trás. Aquelas pequenas oliveiras que ele planta hoje com tanto esforço e que rega gota a gota através de um tubo de plástico de 40 centímetros, vão crescer, vão dar sombra espessa e fruto abundante a pessoas que ele, muito provavelmente, nunca virá a conhecer. O futuro, como o nosso ex-carteiro percebeu, não é algo que se espera sentado de braços cruzados a ler más notícias sobre o clima. O futuro é algo que se cultiva, literalmente, com as próprias mãos na terra. E, ironicamente, o trabalho agrícola que lhe cansa o corpo de forma brutal ao fim de semana é exatamente o mesmo trabalho que agora lhe cura a alma daquele stress e da correria dos dias de semana no asfalto. É o fechar de um ciclo de vida perfeito. O fardo esmagador de uma herança rejeitada transformou-se no seu maior propósito de vida. Isso mesmo, e isso deixa-nos com uma reflexão provocadora e muito poderosa para quem nos acompanhou até este momento da nossa imersão. Vimos hoje como a união improvável entre a paciência ancestral, que é, no fundo, o legado emocional teimoso de um pai, e a precisão cirúrgica e técnica da tecnologia moderna, simbolizada por algo tão banal como um simples tubo de PVC, consegue criar um autêntico oásis de resiliência e vida contra as alterações climáticas extremas. E a reflexão que deixo é esta. Força. Se esta união improvável consegue, na prática, curar uma terra esgotada e transformar a mente de um homem que a odiava, que outros grandes fardos ou problemas complexos da nossa sociedade atual poderiam ser finalmente resolvidos se nós deixássemos de ver o passado, a tradição e o futuro tecnológico como entidades inimigas ou incompatíveis e os começássemos finalmente a tratar como parceiros de trabalho no mesmo terreno. É uma excelente perspectiva para levar para casa. Fica aqui a provocação para levarem convosco e pensarem. Foi um gosto enorme partilhar convosco esta viagem fantástica pela Quinta do Val. Esperamos que esta história, esta união entre legado e inovação, vos inspire a semear algo de muito bom e duradouro nos vossos próprios projetos, sejam eles uma horta, uma empresa ou a vossa própria vida. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia e aqui à nossa próxima análise.